Vamos neste vídeo começar a fazer uma introdução então sobre os princípios básicos necessários para podermos nós próprios criar as nossas próprias imagens dentro do C#. Nos vídeos anteriores estivemos então a ver como carregar uma imagem para a nossa aplicação, estivemos também a ver como é que nós podemos criar alguns efeitos na nossa aplicação com imagens carregadas diretamente a partir das nossas pastas no computador, mas de facto o importante, e por isso mesmo tivemos a ver também algumas estruturas fundamentais no tratamento de imagens, o importante de facto vai ser o assunto que nos vai ocupar durante os próximos vídeos, que é a possibilidade que nós temos de pegar numa imagem, vamos falar desta forma, uma imagem vazia, okay? Uma imagem que não existe, que nem sequer é carregada a partir do nosso computador e podermos construir a nossa própria imagem. Ora, neste caso concreto estamos a falar em termos figurativos de uma situação muito semelhante a criar uma folha em branco, onde depois vamos poder nós próprios, através do código de programação, desenhar determinados elementos, escrever texto em determinadas posições, etc. Iremos ver também no decorrer destes vídeos que existe a possibilidade de nós carregarmos uma imagem para o interior da nossa aplicação. Não temos que mostrar essa imagem, mas podemos depois, através do mesmo mecanismo, ir buscar pedaços dessa imagem, ok? Pequenos elementos dessa imagem que depois podemos reposicionar dentro da nossa própria folha em branco. Ora, eu fiz aqui umas breves alterações muito pequeninas na minha aplicação. Neste caso, peguei aqui na minha PIC Test e aumentei a sua dimensão. Vamos aqui até redimensionar mais um bocadinho. E aqui ao fundo está colocada o meu comando teste, ok? Que eu deixei ficar exatamente com este aspecto interessante, que é o aspecto do clique, ok? Ok? Muito bem. Vamos aqui muito rapidamente ver o seguinte. Se eu quiser alterar aqui, para poder visualizar melhor dentro do meu formulário a localização deste meu objeto, eu posso alterá-lo para uma cor qualquer. Vamos colocar aqui desta forma. No entanto, sempre que eu executar o meu código, a primeira coisa que eu deverei fazer então é, antes de aplicar aqui o IMG normal, eu vou, ou melhor, antes ou depois, tanto faz, cmd test.backcolor é igual a color.transparent. Okay? Portanto, estou aqui a definir modo de design. Eu tenho aqui a imagem para eu rapidamente ver onde é que está o meu comando, mas assim que a minha aplicação inicia, automaticamente transforma este fundo não para esta cor, mas sim para o transparent. E depois aplica-lhe a imagem. Portanto, se nós agora executarmos, temos exatamente o mesmo efeito que tínhamos anteriormente. Ok? Muito bem. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu, sempre que eu clicar aqui neste botão, vou executar as instruções que me vão permitir começar a desenhar algumas coisas aqui na minha imagem. E vamos começar pelos princípios básicos sobre este assunto. Ora bom, o que acontece genericamente é o seguinte. Nós temos aqui, como já vimos, um retângulo. E, de uma forma genérica, todas as informações ou todo o tipo de trabalho que nós fazemos com o desenho de imagens passa, na maior parte dos casos, por uma estrutura retangular, ok? Mesmo quando desenhamos uma circunferência, essa circunferência pode estar inscrita dentro de um retângulo ou de um quadrado, que é um caso especial dos retângulos, porque tem os lados todos iguais, ok? Nesta circunstância, então, o que acontece é isto. Eu posso criar, então, uma folha em branco, uma imagem em branco, que depois eu poderei usar para desenhar. Eu vou criar uma folha e vou ter que criar um instrumento que permita desenhar dentro dessa folha. Parece extremamente complicado, mas não é. O conceito é muito fácil de perceber. Neste caso, vou criar a folha, vamos lhe chamar assim, ok? A folha em branco. Depois, à medida que os vídeos forem avançando, nós vamos começar a chamar as coisas pelos seus nomes mais técnicos. Ora, para criar uma folha em branco, eu vou criar uma estrutura chamada bitmap. E a estrutura bitmap é genericamente o quê? É uma imagem, ok? É uma imagem completamente livre de conteúdo. Então, bitmap, que é a nossa imagem de fundo, IMG, que eu vou chamar IMG back, e eu já vou explicar qual é este conceito. IMG back vai ser igual a um new bitmap, e depois reparem que aqui nas assinaturas, tem muitas, tem imensas, tem 12, eu vou poder escrever aqui qual é o tamanho, a largura e a altura. E vamos fazer o quê? Vamos buscar a largura e a altura da nossa própria picture. Ora, então vamos colocar aqui pictest.width, pictest.height. Eu quero que exatamente esta minha folha tenha as mesmas dimensões
que a minha Picture Box, porque é lá depois que eu vou apresentar os meus dados. Ora, porque é que eu chamei aqui IMG Back? Eu poderia ter-lhe dado outro nome qualquer, imagem de fundo, folha em branco, fosse o que fosse. É o nome de uma variável. Eu costumo referir aqui o IMG Back por uma questão muito interligada com uma tecnologia que eventualmente já ouviram falar, que é a tecnologia DirectX. A tecnologia DirectX, que é uma tecnologia da Microsoft, que foi criada essencialmente para tirar partido das funcionalidades dos GPUs, ou dos processadores gráficos, é utilizada ainda atualmente por parte das companhias que criam e fundamentalmente jogos de computador para criar então mecanismos de comunicação direta com a placa gráfica do nosso computador, ok? E a placa gráfica do nosso computador pode ser extremamente interessante para processar imagens, como é de facto, quer em 2D, quer em 3D, duas dimensões ou três dimensões, mas na sua versão mais antiga utilizava já um conceito extremamente interessante que se chama o conceito do back buffer. Ora, o que é um conceito do back buffer? Eu fiz aqui uma pequenina imagem para explicar isto e rapidamente irão perceber o que é que isto implica. Vamos imaginar que este é o monitor do nosso computador. Ora, se eu quiser montar dentro deste meu espaço um conjunto de elementos que constituem todos eles uma imagem, o que eu deveria fazer então era pegar aqui na circunferência, ou nesta elipse que aqui está, e colocar lá dentro. Pegar depois no retângulo, colocar lá dentro, e depois pegar um texto e colocar lá dentro. No entanto, se o nosso processamento gráfico não for suficientemente rápido, o que vai acontecer é que a nossa visão vai capturar pequenos flips, pequenos flickzinhos que vão aparecer na imagem à medida que ela vai sendo construída. E, portanto, se o meu processador for relativamente lento, o que é que vai acontecer? Coloco lá a circunferência, depois coloco o retângulo, depois coloco o texto e os nossos olhos vão capturar esta construção da imagem. Ora, o que se pensou então foi criar nesta tecnologia DirectX um conceito chamado back buffer. E basicamente o que o conceito nos diz é o seguinte: antes de apresentarmos a imagem toda construída, e para que o utilizador não tenha essa possibilidade de ver ali, em frações de segundo, a montagem da própria imagem, não haver assim uns flicks, então o que é que vai acontecer? Primeiro, toda a montagem da imagem é feita naquilo que se chama então o back buffer, ok? Eu vou escrever aqui o back, ok? O back buffer é genericamente uma imagem que fica na memória do nosso computador, na qual nós fazemos a montagem de todos os elementos. E só quando o back buffer está criado, isto é, com todos os elementos lá colocados, é que nós vamos dizer, ok, atribuir esta imagem para a parte da frente. E, portanto, temos apenas um único momento. Se quisermos criar uma animação, o que é que vai acontecer? Estes elementos vão ter que ser adicionados novamente em posições diferentes e só depois o back buffer volta a ser apresentado. Por conseguinte, o que é que acontece aqui? Em vez de estarmos diretamente a colocar os objetos ali diretamente para o nosso monitor, nós primeiro construímos a nossa imagem e só depois, num movimento só, apresentamos a imagem por completo. Logo que apresentamos a imagem por completo, já estamos a criar a imagem seguinte para voltar a apresentar a imagem. E, portanto, o circuito é exatamente este daqui, ok? E, portanto, os elementos são colocados aqui dentro, o texto, as imagens, etc. As imagens a alterarem de posição porque na imagem anterior estavam com a coordenada 20, passaram a ter a coordenada 25. Quando a imagem está completa e está pronta a ser apresentada, ela vai para a nossa imagem inicial. Ora, de facto, o que acontece aqui é exatamente a mesma coisa. Nós vamos criar a nossa página em branco, que de facto não vai ser já a imagem que aqui está na nossa Picture Box, ok? Esta imagem vai servir para nós primeiro desenharmos lá aquilo que pretendemos e só no final, depois de criarmos todo o desenho, é que vamos dizer, ok, a imagem de fundo da nossa Picture Box é igual a este IMG Back, que é a nossa imagem de back buffer, ok? E penso que desta forma ficou mais ou menos explicado este conceito. Ora, o que acontece então é o seguinte, nós temos assim, com este código aqui criado, temos a nossa imagem preparada, a nossa folha em branco. De seguida nós vamos precisar de
uma espécie de um desenhador virtual, isto é, um mecanismo que comunique diretamente com a nossa folha e a partir do qual nós vamos poder dar instruções para que ele desenhe na folha. Aquilo que eu chamaria um desenhador, ok? Vamos lhe chamar assim por enquanto. Ora, para isso nós vamos utilizar uma estrutura chamada Graphics e vamos lhe chamar, por exemplo, desenhador, ok? Para percebermos melhor o conceito. Este desenhador vai desenhar na nossa IMG Back, ok? Portanto, vai desenhar dentro ali da nossa folha em branco. O nosso desenhador vai, portanto, ter uma relação com a nossa imagem que ali está. Portanto, o Graphics desenhador vai ser igual a, não a New Graphics, ok? Mas sim a Graphics, pronto, from Image, e gráficos a partir de imagem, que imagem? IMG Back. Ora, estamos a dizer, genericamente, com esta instrução que, ok, senhor desenhador, o seu instrumento de desenho vai ser o gráfico a partir da imagem que já está criada na linha anterior, ok? E, portanto, sempre que eu lhe der uma instrução para você desenhar, colorir, etc., é ali naquela imagem que você vai fazer esse trabalho. Ok, muito bem. Vamos aqui fazer uma pequena experiência, que é, por exemplo, dizer ao desenhador para limpar toda a imagem, mas limpar a imagem e atribuir-lhe uma cor específica. Então vou fazer o seguinte, atribuir uma cor de fundo à imagem. Eu faço simplesmente isto, desenhador.clear, okay? E o desenhador, como podem reparar, tem aqui um vastíssimo conjunto de possibilidades de exploração e nós vamos explorar a esmagadora maioria delas e vamos então fazer o seguinte, vamos colocar aqui desenhador.clear e o clear é um método que vai permitir fazer o quê? Limpa o espaço inteiro da nossa superfície de desenho e simultaneamente preenche com a cor que nós quisermos, ok? Eu posso colocar clear sem qualquer instrução ali, ok? Mas reparem que ele automaticamente vai me pedir aqui um parâmetro. E este parâmetro é um parâmetro do tipo color. Como podem verificar, é o único parâmetro que existe. Eu posso definir color, ponto, por exemplo, yellow, que é o amarelo. Ora, o que eu vou fazer agora é simplesmente o seguinte. Se eu executar o meu código, vamos verificar se existe ou não existe erro. Portanto, vou clicar neste botão e não há qualquer erro. No entanto, eu não tenho aqui nada a ser apresentado na minha imagem. Porquê? Para que isso aconteça, eu tenho sempre que no final de todo o desenho que é feito aqui por parte do desenhador na minha imagem, eu vou ter que atribuir a imagem à imagem de fundo da minha Picture Box. E, portanto, eu vou colocar aqui apresenta a imagem final. E vamos ter então o seguinte, pictest.backgroundImage é igual a imgback. Isto é, aqui já vamos ter apresentado o resultado completo de todas as alterações feitas pelo nosso desenhador nesta folha, que inicialmente é uma folha completamente vazia, com aquelas dimensões da nossa Picture Box, mas sem qualquer informação. Como eu aqui já lhe estou a dar uma informação para limpar e atribuir de fundo a cor amarela, o que irá acontecer naturalmente é que quando eu for apresentar esta imagem, esta página ou este espaço retangular, que inicialmente é branco, vai aparecer a amarelo. Vamos testar. Vamos clicar aqui no botão e reparem o que é que acontece. Automaticamente a nossa imagem de fundo da Picture Box vai passar a amarelo. Isto em virtude já da intervenção aqui do nosso desenhador, que é do tipo Graphics, que foi colocar a cor amarela ali no nosso espaço. Vou parar agora com este assunto neste vídeo. No próximo vídeo vamos avançar então com a apresentação das mais variadas ferramentas que este tipo de desenhador nos permite aplicar à imagem e com o tempo irão verificar as enormes potencialidades que este sistema, que é o sistema GDI Plus, contém para podermos tirar partido do tratamento de imagem no C#.